Ok, eu espero que isto esteja bem enquadrado. Tenho a certeza, mas eu acho que sim. Então olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer um vídeo que é assim uma espécie de uma retrospectiva de 2025 barra reflexão. Se vocês me acompanham neste canal há muitos anos, vocês sabem, e se não sabem, se só começaram a acompanhar agora há pouco tempo, vou-vos dizer, eu costumava fazer vídeos de reflexões todos os anos. Acho que o último que fiz foi de 2022, na verdade, porque entretanto em 2023 eu publiquei pouquíssimo, 2024 acho que nem publiquei e só em 2025, no final do ano, é que eu voltei a este canal. Eu tive muito tempo afastada. Incrivelmente, vamos já pôr aqui assim um parênteses. Eu todos os anos, no dia 31 de dezembro, escrevo uma carta a mim mesma para eu abrir no dia 31 de dezembro do ano seguinte. E inicialmente eu escrevia para o universo, no fundo a tentar co-criar a vida que eu queria. Depois chegou um ponto em que me comecei a frustrar e queria uma coisa mais pessoal, e comecei a escrever para mim mesma e às tantas senti que os meus objetivos estavam a ser demasiado ambiciosos e eu estava a começar a ficar desiludida com aquilo. Então pronto, ou seja, de 2024 para 2025 eu escrevi uma carta um bocadinho mais humilde e uma das coisas que eu escrevi, e é incrível porque eu acho que tive o ano todo sem sentir isto e cheguei ao fim e a coisa realizou-se. Eu basicamente escrevi: espero que tenhas voltado ao YouTube ou que pelo menos tenhas essa vontade, porque era uma coisa que eu sei que tu gostavas e que às vezes te dá saudades. E espero que tenhas voltado a ganhar essa paixão pelo YouTube. Incrivelmente, no final do ano 2025, eu voltei ao YouTube e agora tenho vontade de continuar no YouTube e está-me a dar o entusiasmo que eu tinha inicialmente, embora durante quase todo o ano 2025 eu não tenha quase pensado no assunto. É interessante ver como as coisas mudam e como, de certo modo, eu consegui meio que criar isso para mim. Mas pronto, eu fazia sempre um vídeo de reflexão, fazia também um vídeo de objetivos e depois quando chegarmos ao fim deste vídeo vocês podem me dizer se querem esse vídeo ou não, porque eu até estava a pensar juntar a este, mas honestamente eu apontei aqui tanta coisa que eu quero falar que eu não tenho a certeza se vou realmente ter tempo depois para falar sobre os objetivos de 2026. Mas vamos então começar. Portanto, este ano, eu vou ser sincera, quando eu olho para trás, eu parece que não consigo pensar em nada específico do que aconteceu em 2025. Acho que foi um ano um bocado all over the place, que aconteceu muita coisa boa, mas ao mesmo tempo eu senti-me um bocado ainda dormente, porque, dando-vos um bocado de contexto, eu sinto que sempre vivi de forma muito intensa, tudo. E se vocês forem ver os meus vídeos dos anos anteriores, se forem ver as minhas reflexões de 2021, 2022, até de 2020, que eu estava extremamente em baixo, estava muito ansiosa, sinto que há ali uma certa intensidade. E em 2023 a coisa meio que morreu um bocado, porque foi quando eu descobri que poderia ter doença de Crohn. Fiz exames complicados nesse ano, exames que me deram alguns resultados um bocado assustadores, mas eu nunca cheguei a ter respostas. Então eu tive o ano todo um bocado em pânico, só cheia de sintomas, o meu corpo a reagir imenso. No final do ano foi quando eu cortei os laticínios e cortei mesmo a sério na altura. Agora neste momento só não bebo leite, mas tento ter um bocadinho de cuidado, como é óbvio, mas tanto que eu como iogurte vegetal, por exemplo, mas no geral na altura tipo, cortei mesmo e aquilo mexeu tanto com a minha cabeça. Depois eu estava anémica. Aliás, eu estou sempre tipo naquele limbo de prestes a tornar-me anémica, porque eu não tenho reservas nenhumas de ferro. Mas pronto, isso são outras coisas. Isto para dizer, eu sinto que em 2023 eu perdi muito quem eu era e depois o meu corpo sentia-se de uma maneira, a minha cabeça sentia-se de outra. Eu fiquei muito frustrada com a minha roupa, com tudo o que eu vestia, nunca se me sentia bem com nada. E por isso é que eu também deixei de fazer vídeos para aqui, porque às tantas senti que eu não ia conseguir corresponder àquilo que eu fazia antes, que no fundo era muito conteúdo de moda. E como é que eu ia fazer vídeos de moda se eu sentia constantemente que eu não conseguia vestir aquilo de que tanto gostava, porque o meu corpo não se sentia... Imaginem, era como se as pessoas olhavam para mim e viam o mesmo de sempre, mas eu não me sentia assim, porque o meu corpo não reagia da mesma maneira, eu sentia-me inchada, enfim. Isto para dizer que eu perdi um bocado o gosto e 2024 foi muito um ano de tentar voltar a pôr-me em pé, mas muito complicado. E eu sinto que 2025, de certo modo, foi um bocado a continuação disso, embora eu sinta que tenha sido mais all over the place. Ao mesmo tempo também sinto que houve coisas que já foram muito boas e agora que olho para trás é que percebo isso. Começando logo pelo início do ano,
isto pode parecer um bocado superficial, mas eu realizei um sonho, que era ir ver o filme Interstellar ao cinema. Mais do que ao cinema, eu fui vê-lo ao IMAX. E isto pode parecer bué para muita gente, mas quando este filme saiu, quando ele saiu mesmo em 2014, eu nem prestei atenção, ok? Não prestei atenção. Uns anos depois é que o meu irmão viu o filme, adorou e mostrou-nos a nós cá em casa e nós ficámos todos obcecados, tipo, esse filme, e eu gostei tanto, tanto, tanto. E depois eu tenho esta cena, eu quando vejo filmes que eu adoro profundamente, tipo, como são mesmo, e que tipo, são arrebatadores, ok? Arrebatadores ao ponto de eu sei que se eu os vir novamente eles vão me destruir a vida. Eu tenho alguns filmes desse género e este é um deles. Eu vi este filme, tinha visto uma única vez, foi nessa altura, tentei ver para aí 3 vezes e nunca conseguia porque sentia que tipo, lá está, este filme ia-me destruir a vida. E foi o que aconteceu. Eu cheguei à sala de cinema, nós fomos ver em IMAX, porque ele saiu em IMAX porque fez 10 anos do lançamento. Ou seja, ele começou a sair supostamente em dezembro de 2024, mas cá a Portugal só chegou em janeiro de 2025. Portanto, nós fomos todos em família ver o IMAX ao Porto. E foi uma experiência que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu chorei compulsivamente, eu acho que do meio para o fim deste filme. Eu estive a chorar não sei quanto tempo. O filme terminou e eu estava ali. E são muito poucos os filmes que me conseguem fazer chorar dessa forma. Aliás, são muito poucas as coisas que me conseguem fazer chorar dessa forma. Sinto que não tenho lágrimas para muitas coisas porque sou uma pessoa muito de acumular. Mas este filme foi surreal e isto para mim foi tipo um realizar de um sonho. E cada vez que eu penso nisso eu estou tão grata por isso ter acontecido, é surreal. Depois é assim, olhem, eu vou misturar um bocado as coisas, ok? Porque houve coisas que aconteceram, tipo, há coisas que eu apontei aqui que foi tipo em sequência, há outras que acabei por juntar. Porque no início do ano eu terminei um manuscrito que eu já estava a escrever tipo há 2 anos, que é então o meu primeiro manuscrito de fantasia, que é sobre, no fundo é inspirado em Avatar, ok? O Avatar do James Cameron no filme, não é? Eu sou obcecada por esses filmes. E by the way, posso também já pôr aqui que eu fui ver o filme no final do ano e eu adorei completamente. Estou obcecada, não pensei mais nada. Estou a tentar combinar há 2 semanas com uma amiga para irmos ver, porque eu preciso de rever este filme. Enfim, e este livro para mim foi inspirado, no fundo, nesta história de Avatar, porque na altura eu tinha acabado de ir ver o segundo filme ao cinema, já há 3 anos, e quis escrever uma coisa assim. Pronto, portanto, é uma fantasia meio espiritual, embora eu acho que a espiritualidade não é tipo o foco, mas quem conseguir ver a espiritualidade em Avatar vai conseguir ver a espiritualidade no meu livro, só que este mundo não é azul, é roxo. E as pessoas lá, que no fundo são humanos que evoluíram ao ponto de a bem dizer serem como os Na'vi, não é? Muito mais ligados ao seu eu profundo, à natureza e tudo mais, em vez da evolução que nós tivemos na Terra. Pronto, eles são, no fundo eles são humanos, lá está, evoluídos, têm manchas roxas, porque roxo ainda por cima é a cor da espiritualidade. E pronto, eu terminei este livro e foi surreal, ok, ao fim de não sei quanto tempo. Eu inicialmente queria que ele tivesse, tipo, sei lá, 120 mil palavras, acabava por ficar, tipo, pelas 94 mil, acho eu. Mas vamos ver se depois na revisão ele não vai ganhar mais palavras, porque acontece-me sempre isso. E depois em junho terminei o livro que é, na verdade, a sequela do próximo livro que eu vou lançar. Portanto, o próximo livro que eu lançar, que é sobre uma banda de rock famosa, há aqui um stalker que persegue o vocalista e depois há 2 membros desta banda que têm uma relação secreta, pronto, enfim. Este livro vai ter sequela. Eu acabei de a escrever em junho do ano passado, tenho que pegar agora para rever. E pronto, foi surreal. Este livro foi eu acho que foi ainda mais especial do que o primeiro. Eu adorei escrever o primeiro, diverti-me imenso. Foi daqueles livros que me fez sentir mesmo que eu adoro isto. Mas o segundo livro... Porque o segundo livro é muito character driven. Eu não consigo dividi-lo em momentos da história, enquanto que o primeiro eu consigo fazer isso. E não sei, acontece muita coisa. Acho que me apeguei ainda mais aos personagens e está-me a gostar agora pensar neles. Embora eu sei que ainda vou rever agora, não me vou afastar destes personagens tão cedo. Ai, mas ao mesmo tempo eu apetecia-me escrever mais sobre eles, sabem? Só que eu não quero escrever histórias só porque sim. Mas pronto, foi muito especial, como é óbvio, terminar estes 2 manuscritos. Depois também todos os book dates que eu fui tendo ao longo do ano. Basicamente, nós aqui em Braga criámos um grupinho de algumas meninas. Algumas delas já nem sequer estão a criar
propriamente conteúdo para as redes sociais, mas nós unimos-nos por este amor pelos livros e fizemos imensos book dates ao longo do ano. Nós fizemos no aniversário de cada uma de nós fizemos sempre encontros, depois íamos marcando assim também lanches espontâneos, fizemos também uma noite de Halloween a ver os scary movies. Olhem, juro-vos que até estou a ficar emocionada, que é mesmo bom, sabem? E eu, nos últimos anos, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito antissocial, e não é no sentido de tipo, eu quero ser antissocial, não é? Eu tive sempre muita dificuldade em fazer amigos, porque eu não me consigo dar às pessoas muito rapidamente e tenho muito, muito medo de me abrir. E ao mesmo tempo, quando era mais nova, pronto, também era muito gozada, então também tinha esse receio de me aproximar das pessoas. E por isso para mim é surreal a quantidade de pessoas que eu conheci nos últimos, sei lá, 2, 3 anos e o medo que eu tenho tido, ou melhor, o medo que no fundo tem desaparecido ao longo dos anos de conhecer mais e mais pessoas e eu adoro conhecer pessoas novas e acho que este grupo aqui de Braga foi mesmo especial e acho que elas marcaram muito o meu ano e que agora 2026 seja igualmente bom. Aliás, já temos um book date marcado para a próxima semana, portanto vai ser incrível. Vamos fazer troca de prendas de Natal, já vamos um bocado atrasadas, mas não importa. Mas pronto, percebem? Todos os book dates que eu tive com elas foi sempre muito, muito bom. Elas transmitem-me uma energia tão boa, adoro rir-me com elas, adoro partilhar todo tipo de coisas com elas. É tipo, I love you girls. E como é óbvio, também os book dates que fui tendo tipo, no Porto e assim, não fui a tantos este ano. Quer dizer, eu acho que fui mais vezes ao Porto este ano, mas pronto, fui assim também esporadicamente em alguns dates. Fomos, por exemplo, comer ramen numa altura ao Porto e literalmente nesse dia eu descobri que tínhamos esse mesmo ramen cá em Braga, mas pronto, mas fomos ao Porto e pronto, portanto fui tendo assim alguns, mas gostava de participar ainda mais. Depois eu tive uma feira do livro específica, já nem me lembro se foi em abril, se foi em março, mas eu fui à feira do livro de Felgueiras, que é uma coisa assim muito pequenina. Eu em 2024 já tinha ido a algumas, em 2025 surgiu a oportunidade de ir a esta, e é assim uma feira de livro mesmo pequenina, que no fundo aquilo é só uma salinha, quase ninguém passa por lá, mas incrivelmente eu consegui vender 2 livros nesse dia, e eu acho que isto é de mencionar, porque eu consegui de alguma maneira, o senhor que lá estava, que a senhora, eu juro, ele ajuda-me quando, porque eu fico muito envergonhada. Vocês não sabem, não têm noção do que é estarmos no fundo num sítio sozinhos, as pessoas passam por nós e como raio é que eu faço, sabem, as pessoas interessarem-se pelo meu livro. Pois eu tenho muito aquela coisa de eu não vou chegar à beira das pessoas e dizer logo, ai, quero conhecer o meu livro, sinto que isso é muito invasivo. Mas este senhor, ele acaba por me ajudar e dá-me assim um bocado um alto e depois as pessoas ficam para me ouvir e pronto, então é querido. E consegui vender 2 livros a 2 miúdas que não conheciam de lado nenhum, que estavam lá com as mães, que no fundo elas tinham a idade da personagem que foi Todos os Meus Sons Azul. Portanto, a Nora, em grande parte do livro, tem 13 anos. Portanto, eu consegui vender 2 livros a 2 miúdas que tinham 13 anos. Foi muito bom, fiquei mesmo feliz que nesse dia consegui vender 2 livros a 2 pessoas desconhecidas, no fundo é isso. Depois uma coisa que eu gostei muito de fazer em 2025, eu espero que em 2026 consiga também, que é, eu comecei, juntamente com a Jéssica, a ir para cafezinhos, para trabalharmos juntas, e eu acho que nunca tinha tido a experiência de escrever. Houve uma altura que eu fui com uma amiga, mas eu na altura estava tipo a fazer revisão de um livro, então não foi bem a mesma coisa. Mas eu nunca tinha tido, porque eu não sou pessoa de tipo, vou sair sozinha de casa e vou para um café sozinha. Não tenho muito esse hábito, não tenho de todo. E sou uma pessoa que tem muito medo de fazer essas coisas sozinha. Eu sei, devia ultrapassar, mas pronto. Não sei como parece às vezes, tipo, olha, vou sair de casa sozinha. Não sei explicar, ok? Mas então comecei a fazê-lo com a Jéssica, íamos para cafezinhos e escrevíamos. Eu acho que nós ainda fizemos isto para aí 2 ou 3 vezes. Eu adorei e era sempre super produtivo, eu escrevi sempre imenso, porque estávamos ali as duas concentradas, não havia tipo outras distrações, sabem? E uma pessoa focava-se mesmo, e então eu gostei muito da experiência e depois estava sempre a fazer aquelas pausasitas, estávamos ali a falar, não sei o quê, foi mesmo bom e pronto, espero poder fazer mais em 2026. Depois eu fui à Expo Cosmética. E vou ser sincera, em termos da Expo Cosmética em si, não estava nada de especial, ok? Nada de especial. Já fui um outro ano e gostei muito mais, porque eu sou muito mais, tipo, ligada à maquilhagem e tudo, e sinto que no ano passado foi muito cabelos. Estava muito cabelos e unhas. E isso não é muito a minha cena, mas pronto, a minha amiga com quem eu fui, que também faz parte um bocado deste ponto, porque no fundo ela é uma amiga da universidade, que eu acabo por não conseguir ver muitas vezes, porque na altura nós vivíamos perto uma da outra e eu também ia muito, né?
ou melhor, íamos para as aulas, portanto estávamos sempre juntas, e entretanto, como é óbvio, as vidas também se separam um bocado. No entanto, consegui estar com ela, aliás, acho que não estava com ela para há 2 anos, não me lembro, ou não, eu tinha estado com ela no ano anterior, acho que sim. Mas pronto, é naquela, tipo, é muito difícil nós estarmos juntas, temos sempre pelo menos um encontro por ano. E pronto, e então para mim foi, para começar, foi também o sentir que consegui fazer algo que me assustava muito, que era apanhar um comboio para o Porto sozinha. Eu já o tinha feito, mas assusta-me sempre, não sei porque assusta-me sempre. E então pronto, apanhei um comboio sozinha para o Porto, fui sozinha e depois lá fomos nós para a Expo Cosmética. E pronto, e isso fez-me sentir, como é óbvio que fez-me sentir orgulhosa, não é? E depois pronto, estar com essa minha amiga que também é sempre bom e nós partilhamos muito este amor pela maquilhagem, que foi uma coisa que começou muito na altura da universidade. Lembro perfeitamente da altura em que ela não se sabia maquilhar no fundo e ela agora é maquilhadora profissional, tipo, sabe muito mais do que eu sei. E então foi especial, porque lá está, é um amor que partilhamos as duas e estar com ela é sempre bom por isso. Eu acho que foi por volta desta altura também que eu cheguei finalmente aos 2000 seguidores no TikTok. E gente, vocês não têm noção do tempo que eu esperei por isto. Eu estava... É que para vocês terem noção, eu cheguei tipo aos 1000 e eu acho que eu comecei a fazer conteúdo literário no TikTok em 2023, logo no início, logo em janeiro. Portanto, está a fazer agora 3 anos. E eu só cheguei aos 1000 seguidores tipo lá para setembro, demorou mesmo muito. E para o pessoal que chega assim, e para mim custou mesmo muito. E eu depois, primeiro que chegasse aos 2000, demorou mais, quase 2 anos. E então foi muito... Aquilo foi uma coisa que me gostou muito, então quando veio foi uma coisa que me fez sentir mesmo bem, mesmo feliz. Espero que agora os 3000 não demorem assim tanto, não é? Porque foi mesmo demorado, mas lá está, foi um atingir finalmente um objetivo que eu tinha mesmo há muito tempo e portanto, como é óbvio, está aqui marcado também como nos tops de 2025. Depois, isto parece um bocado parvo, mas o ASMR entrou finalmente na minha vida em 2025 e isto foi lá, tipo, sei lá, para abril. Eu não sei porque raio, eu acho que foi uma altura em que me apareceu uma criadora em específico que eu ainda hoje sigo, mas pronto, já não é das minhas favoritas. Na altura ela era, e ela fazia muito tipo Reiki, mas no fundo, pronto, é em vídeo, não é? E então ela mexia muito, tipo, aquilo relaxava-me imenso. E então, uma altura, eu apanhei um vídeo desses, eu acho que estava tão ansiosa, e apanhei um vídeo desses sem querer no TikTok, sem querer, como quem diz, não, o universo entregou-me aquilo, mas pronto. E aquilo relaxou-me tanto, tipo, o movimento das mãos, os barulhos que ela fazia com a boca, que eram extremamente suaves, ok? Também não gosto de coisas muito esquisitas. E aquilo cativou-me, então às tantas eu comecei a ver esse género de vídeos dela e a guardar e a ouvir de noite. E às tantas comecei a procurar outras coisas, mesmo ela que faz outras coisas da ASMR, como é óbvio, e aquilo abriu-se todo um mundo para mim. E eu ainda agora estou a descobrir novas criadoras e adoro. Agora faz parte da minha rotina, todas as noites. Eu ponho aqui a dar ASMR e ponho mesmo sem fones, sabem? Ponho assim baixinho e fico a ler o meu livro e é uma coisa que me relaxa mesmo muito, adoro, adoro, adoro. E sinto que isso foi uma das cenas que mais me ajudou na ansiedade em 2025. Portanto, se vocês ainda não ouvem ASMR, experimentem, a sério, descubram o ASMR que vos agrada e experimentem ouvir. Depois, eu coloquei aqui apagão, ok? Porque, embora isto pareça um bocado estranho, mas tipo, o meu dia do apagão não foi assustador, graças a Deus. E por isso ficou marcado como um dia engraçado na minha vida. E pronto, eu sei que para muita gente acabou por ser assustador. Aliás, tenho amigas que passaram por situações um bocado assustadoras, não é? E de alguma ansiedade, mas para mim, felizmente, foi tranquilíssimo. Eu nesse dia consegui escrever tal como estava planeado, porque no fundo eu escrevi logo de manhã e o dia... E depois, quando a luz falhou, já eu tinha terminado. A única parte má é que eu estava naquela altura do mês, ok? Foi a única parte má que não deu jeito nenhum porque nós ficámos sem água. Mas pronto, eu, a minha mãe e o meu irmão estávamos os 3 em casa, fizemos Santos para o almoço, decidimos ir a pé, porque nós vivemos relativamente perto aqui de um grande centro comercial do continente, decidimos ir a pé até lá, para ver como é que estavam as coisas, para tentar ter rede, porque nós aqui não temos rede nenhuma, não é? Pronto, também temos net, mas tipo, não temos rede nenhuma. Não conseguíamos comunicar com o meu pai, que estava no trabalho. Acabamos por... Pronto, fomos ao continente, vimos aquelas filas das pessoas todas a panicar. Pronto, foi engraçado, para nós foi engraçado. Acabamos por... Pronto, comunicámos com as pessoas que tínhamos que comunicar, voltámos para casa na boa, a pé.
por cima estava um dia incrível, estava imenso sol, estava imenso calor. Pronto, aproveitamos fazer uma caminhada, fizemos exercício físico, rimos-nos da situação e é o que eu digo, felizmente eu tive esta experiência porque não tinha que fazer nada assim muito por aí além e foi um dia tranquilo. Claro que para outras pessoas acredito plenamente que tenha sido assustador, mas pronto, para mim foi um dia super engraçado e que marcou ali pela diferença, então eu gostei, depois acabei por ficar para fora, ler. E pronto, às vezes nós no dia a dia acabamos por não fazer isso. Embora eu na altura do verão e mal venha o sol vou logo lá para fora, porque eu sou tipo, eu preciso de sol, eu preciso de bom tempo, eu preciso de calor. Estou farta de estar metida em casa, portanto, mas pronto, foi um dia giro. Depois pronto, eu tenho que mencionar aqui a minha amiga, que ela não vive cá, é tipo, ela é das minhas melhores amigas e ela não está a viver em Portugal neste momento e ela veio cá variedíssimas vezes este ano, eu não estava à espera que ela viesse tantas vezes e todos os momentos que eu tive com ela foram mesmo muito bons, porque lá está, ela é das minhas melhores amigas, é a minha amiga espiritual, foi a minha amiga que me abriu à espiritualidade e as nossas conversas são sempre super profundas, eu gosto mesmo muito, muito, muito dela, é uma amizade que é muito de amor mútuo, é muita compreensão, nós estamos muito no mesmo nível, sabem, é tudo alinhado e enfim, é muito especial para mim tê-la mesmo que... E eu na altura em que ela se foi embora eu fiquei muito assustada de como é que eu vou sobreviver sem ela e será que a nossa amizade não vai terminar agora? Mas não, na verdade conseguimos encontrar aqui um meio termo e de alguma maneira sinto que estamos ainda mais próximas agora do que quando ela se foi embora. Por isso, como é óbvio, os momentos que eu tive com ela foram muito especiais. Depois tenho que falar da minha ida ao Porto em junho. Eu acho que foi à FLUP, eu não tenho a certeza, não sei estas siglas das universidades, mas pronto, fui lá a uma universidade porque uma menina convidou-me para participar num projeto dela do curso, não é? Basicamente era sobre a literatura e as redes sociais. Eu fui lá como autora, fui convidada eu e foi a Clara também, do TikTok, e portanto estivemos lá, olhem, foi super giro, andámos a correr de um lado para o outro, comemos a correr, depois chegámos lá e fizemos a apresentação, correu super bem, foi super interessante, as pessoas participaram muito, fizeram muitas perguntas, foi muito interessante e sinto que foi uma troca muito útil e interessante. Foram montes de meninas também da comunidade connosco, apoiar-nos e depois foi todo um convívio. No final tivemos todas a tomar café, a lanchar, foi todo um convívio. Olhem, foi tão bom esse dia, mas tão bom, estou mesmo tipo super grata. Tenho aqui também uma menção ao São João, porque este ano o São João eu sinto que foi muito bom, ok? E os São Joões nos últimos anos têm sido um bocado... Mas este ano foi muito bom, eu fui montes de vezes comer lá aquelas barraquinhas, eu não sou propriamente fã de sardinhas, portanto eu como frango e eu gosto tipo, sabe-me pela vida o frango do São João. Então, tipo, para mim aquilo já é tradição, sabem? E este ano eu fui bem 3 vezes lá comer. Eu estava sempre lá metida e aquilo estava-me a saber pela vida, sabem? Tipo um frango no churrasco. Soube-me pela vida. Depois eles decoram imenso aqui em Braga, é incrível. Eu adoro aqueles restaurantes, adoro o calor, adoro tudo. Aquela altura é incrível, fantástico. Eu saltei aqui montes de coisas à frente. Já falamos. Pronto, e foi incrível. E mesmo a própria noitada de São João também foi muito boa. Choveu, mas foi super divertido. E eu sinto que todos os anos eu sentia-me um bocado em baixo, porque eu não me lido muito bem com grandes multidões e quando vejo muitos grupos de amigos grandes e começo a comparar-me muito. Mas pronto, foi muito bom. Eu estava lá com os meus primos e olhem, foi igualmente engraçado e divertido e é o que importa. Eu saltei aqui a ida à Feira do Livro de Lisboa, que como é óbvio também foi incrível, foi um dia em cheio, eu fui com uma amiga minha e eu lembro-me de chegar ao final do dia ao autocarro e lhe dizer: porra, isto passou mesmo rápido, não achas? Ainda agora estávamos a entrar no autocarro para ir para Lisboa, já estamos a vir embora. Porque foi tão ir para todo o lado e essa foi a única coisa que eu não gostei, foi sentir que eu não tive muito tempo para parar e estar com as pessoas e conversar, e porque andava sempre de um lado para o outro, e encontrava um grupo e encontrava outro, ia fazer sessão de autógrafos, ia comer, ia fazer não sei o quê, de repente está na hora de ir embora. Mas foi um dia mesmo incrível, muito, muito bom, e sinto que me diverti mais do que há 2 anos quando fui, também porque lá está, fui num dia em que foi loucura, em que foi a Penélope Douglas, em que foi imensa gente do BookTok, então eu fartei-me de estar lá com o pessoal do BookTok e foi tipo crazy. Espero, apesar de tudo, que este ano seja um bocadinho mais lento, entre aspas, porque passou tão rápido que eu sinto que nem aproveitei a 100%. Ou melhor, aproveitei, mas tipo, passou muito rápido, sabem? Não pode ser, quero aproveitar mais. E depois, como é óbvio, os meus anos, não é? Porque eu fiz anos logo a seguir, não, fiz anos antes da Feira do Livro de Lisboa. Pronto, 12 de junho, é por aí.
Pronto, então isso foi muito bom também. Infelizmente estava a chover no meu aniversário, não percebo por alma de quem, é que no meu aniversário, eu que sou pessoa de verão, tinha que estar a chover, mas pronto, foi igualmente bom. E depois fui com as minhas book besties daqui de Braga, fomos ao Starbucks, elas deram prendinhas, foram muito fofas, não era preciso, mas pronto, como é óbvio, é sempre bom estar com elas e pronto, olhem, foi um dia calminho, mas foi muito bom, senti-me muito amada e depois mais uma vez fui festejar ao São João, o meu aniversário, portanto... Depois tenho que mencionar, como é óbvio, todas as feirinhas e mercados que andei a fazer com o meu pequeno negócio, que é a Goddess. Pronto, eu e a minha mãe já estávamos a fazer, porque isto é um projeto das duas, já estávamos a fazer desde o ano passado, mas às tantas, a meio deste ano, começámos a fazer novas, experimentámos novas feiras e agora, incrivelmente, começamos a estabelecer todo um calendário, porque basicamente agora fazemos todos os sábados, enquanto que tipo há um ano atrás era uma por mês e às vezes era um bocadinho imprevisível, porque aqui é um bocado por causa do tempo e em Braga está sempre a chover, somos o penico do céu, mas agora este ano temos estabelecido todos os sábados e portanto há sempre alguma coisa a acontecer e isso é super bom e honestamente tenho gostado porque cria muito a comunidade primeiro, né? As pessoas que eu vou conhecendo por lá, elas são todas muito mais velhas do que eu, mas mesmo assim eu sinto-me super acolhida por elas e são todas super engraçadas, sabem? Aquilo às tantas é como eu digo, cria-se uma comunidade. Ainda há 2 semanas depois do Natal fizemos um bananeiro só nós, é super interessante e depois os clientes já estão habituados a ver as pessoas ali naquele sítio, aquele dia e às tantas já nos vêm procurar de propósito e não sei, tem sido super interessante e vou-vos ser sincera, eu não sou uma pessoa que me cativo muito o atendimento ao público porque eu sei como é que as pessoas podem ser e eu tenho muito medo porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu desato a chorar a qualquer momento. Mas neste caso, se calhar porque é uma coisa minha, não é? E se for preciso defender alguma coisa é 100% meu, pronto, é diferente. Eu sinto que é uma experiência diferente. Sinto-me mais à vontade e pronto, dá sempre para falar com as pessoas e é como eu digo, eu era a pessoa antissocial que não me dava com ninguém, não falava com ninguém, super tímida e de repente estou a atender clientes assim em feiras e então, e às vezes eu atendo cada pessoa. Feira do Livro do Porto, como é óbvio, foi surreal. Eu acho que esta, por exemplo, foi uma feira que eu sinto que já aproveitei muito mais e fui só da parte da tarde. Foi surreal esta feira, foi absolutamente surreal. Foram montes de meninas. A Carol esteve cá, passou o fim de semana comigo, também foi incrível. Aliás, ela veio cá também em fevereiro e foi incrível, adoro. Ela sabe que as minhas portas estão sempre abertas para ela. E então depois fomos todas para o Porto, vieram montes de meninas de Lisboa, vieram, olhem, pessoas que eu ainda não tinha conhecido ao vivo, que eu achava que elas nem sequer faziam ideia de quem eu era, mas incrivelmente sabiam e foram super fofas e compraram o meu livro. E eu às tantas, quando comecei a fazer a minha sessão, eu não estava à espera, de repente surgiu assim uma fila enorme das minhas amigas todas do BookTok e eu tipo, what? Genuinamente, eu fiquei completamente em estado de choque. Eu acho que durante meia hora eu estive só a assinar livros de amigas do BookTok que eu não estava toda à espera, juro. Tipo, todos os meus sons azuis esgotou na Feira do Livro do Porto e isso para mim é surreal. Eu acho que o pessoal não tem noção. Eu acho que ainda hoje, para mim, é difícil acreditar que aquilo aconteceu e que não sei, eu não sei. Mas foi sem dúvida um momento de muito orgulho para mim. Uma coisa que isto é um bocadinho geral, mas eu sinto que aconteceu muito a partir ali de agosto, porque eu e a Jéssica começamos a sair para tirar fotos e isso era uma coisa que eu fazia muito antes e mais uma vez 2023, 2024 a coisa perdeu-se um bocado porque eu perdi um bocado a autoestima, não me sentia assim tão bem para tirar fotos. No entanto, este ano eu voltei a tirar fotos e voltei a ter o gosto de tirar fotos e de partilhar fotos minhas e às tantas já estou outra vez a pedir à minha família para me tirarem fotos em todos os lugares que eu encontro, que isso era muito quem eu era e que eu sinto que acabei por perder um bocado e fico feliz que este ano eu tenha sentido, não que eu sinta que estou no patamar onde estava antes, mas pelo menos estou mais perto de ter a autoestima que eu tinha antes e vamos aos bocadinhos e sinto que estou finalmente a encontrar a pessoa que eu sou de facto e eu acho que isto foi uma grande prova disso. Depois, este aqui já tenho aqui documentado no canal porque aconteceu em novembro, eu conheci a Alice Callan. Surreal, cada vez que eu penso eu dá-me vontade de chorar porque a Alice Callan é das minhas autoras favoritas, genuinamente. Eu acho que ela foi a primeira autora assim porque eu tipo, me apaixonei a sério a nível de escrita, sabem, de eu pensar eu quero ser como ela, eu quero escrever como ela. Acho que ela foi a primeira, então poder estar ao lado dela, falar com ela, e foi engraçado porque eu fui com uma amiga minha
com a mesma amiga que foi comigo à Feira do Livro de Lisboa. E ela às tantas no fim disse-me, ela estava a falar e eu estava, parecia que a ver-te nela, porque vocês são muito parecidas em muitas coisas. E eu senti o mesmo, ela estava ali, primeiro ela estava cheia de medo que não aparecesse ninguém, depois ela estava super nervosa, notava-se que ela não estava tipo 100% entre aspas à vontade porque estava nervosa, não é? Como é óbvio, devia estar super tímida, e eu acho que me revi muito nela, porque eu quando estou a dar autógrafos também sou muito assim, fico super awkward e depois esqueço-me do nome das pessoas todas e sinto-me super em pânico com isso. Então olhem, mas ela foi muito querida, eu adorei, tirei uma foto com ela e pronto, adorei. Se quiserem ir ver vlogs, tenho nos vlogs de escrita de novembro. Estamos quase a acabar, pessoas. Depois eu fui a Lisboa ter com a Carol. E para começar, também é uma coisa de orgulho, né, que eu fiz, porque eu apanhei um autocarro sozinha para Lisboa. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Graças a Deus que eu lá não tive que me desenrascar sozinha, porque eu entrei em pânico. Mas, pelo menos, eu apanhei o autocarro sozinha. E fui a viagem para lá toda aflita para fazer xixi. Consegui aguentar-me até chegar a Lisboa. Mas pronto, foi um motivo de orgulho, eu acho. E depois, pronto, fui à rádio da escola da Universidade da Carol falar de todos os meus tons de azul, porque elas escolheram o meu livro para ser tipo livro do mês, porque aquilo é uma espécie de segmento que no fundo acaba por ser um clube de leitura, e elas leram o meu livro e foi muito fofo, porque as duas meninas que estavam lá, que não me conheciam de lado nenhum, elas leram o meu livro e foram super fofas e eu gostei mesmo muito de as conhecer e toda a conversa, e juro, eu acho que olhem, nunca tinha feito, primeiro a experiência de estar em rádio e de ser entrevistada no fundo para um podcast. By the way, está no Spotify, eu vou deixar na descrição, ok? Se vocês quiserem ir lá ouvir, vão ouvir. Mas as perguntas que elas me fizeram, surreal, não sei, eu acho que nunca me fizeram questões tão difíceis, que eu às tantas fiquei tipo, man, eu sinto que este livro não é meu sequer, porque eu não sei o que responder. Porque elas fizeram questões mesmo, não sei, muito interessantes, muito pertinentes e que, pronto, de certo modo um bocadinho difíceis de responder, porque eu já escrevi este livro há tipo 4 anos. Mas pronto, mas adorei a experiência, foi mesmo incrível, só gostava que tivesse durado mais, foi tão rápida, mas foi mesmo incrível e como é óbvio estou mega grata à Carol por me ter dado esta oportunidade. E depois por fim, a minha tatuagem a dizer She is Heart. Não sei, eu acho que não me apercebi na altura em que a fiz, by the way, também tenho o vlog do Vlogmas de quando fiz esta tatuagem, porque foi agora em dezembro. Eu acho que não me apercebi na altura em que a fiz do quão importante ela era na verdade, mas depois dos últimos 2 anos em que eu me senti tão em baixo comigo e com a minha autoestima e tudo, fazer esta tatuagem, primeiro fazer uma tatuagem que é no fundo uma coisa que é para mim, isto foi uma coisa que a minha amiga, que lá está a minha amiga espiritual, que não está cá em Portugal, me disse na altura e me abriu um bocado os olhos para isso, que é o fazer a tatuagem, lá está, que é uma coisa que demonstra autoestima, porque eu estou a fazer uma coisa para mim, que é só para mim, e depois a frase que eu escolhi, que é um bocado isso, que é tipo, de cada vez que eu me esquecer, sabem, de quem eu sou, do meu valor, olhar para a tatuagem e dizer She is Heart. E pronto, portanto eu acho que foi especial fazer a tatuagem e fazer uma coisa que eu já queria fazer no fundo há 5 anos, porque a última tatuagem que eu fiz foi em 2020 e passaram 5 anos, quase 6, e surreal. Mas tipo, fiz e foi uma coisa bem espontânea, foi bem do momento e graças a Deus que assim foi, estou super feliz. E olhem, pronto, foi este o vídeo, eu sinto que está enorme, está a ficar sem bateria e sem espaço, portanto eu espero que vocês tenham gostado, digam-me quais foram os vossos momentos favoritos do ano, deixem também um like se gostaram, subscrevam ao canal se ainda não o fizeram, a ver se este ano conseguimos chegar aos 500 subs, eu ia adorar, seria incrível, partilhem com os vossos amigos, como é óbvio eu hei de trazer mais vídeos sobre os livros, ok, que eu sei que é o que vocês gostam mais, pelo menos o pessoal que me tem seguido aqui nos últimos tempos, e pronto, ativem as notificações para saberem sempre que eu coloco um vídeo novo e vemo-nos então num próximo vídeo. Tchau, e digam-me se querem ouvir os objetivos para este ano.